Queridos irmãos, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Maravilha. Abra sua Bíblia, por gentileza. Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Deus é bom em todo o tempo. Eu estou me recuperando de uma virose. Peguei aí, fiquei com uma febre na sexta-feira, eu vim pregar aqui. Aí estava com uma febre, aí preguei com febre, dei lugar. Aí depois chegou no sábado, que arriada, aí fiquei de cama, sábado e domingo. Aí na segunda-feira eu me recuperei um pouquinho, aí fui trabalhar, aí não aguentei, voltei para casa, aí vim para o culto aqui dos homens, aí fiquei com febre ainda de novo. Falei, Jesus, o negócio está estreito para o meu lado. Aí voltei para casa, aí estou aí tomando esses remédios doidos aí, né, de farmácia. Aí eu falei assim, eu preciso procurar um idoso que tenha um xarope poderoso, aquele direto do mato. Aí eu achei uma senhora, ela falou assim, ó, eu tenho um. Aí começou a falar o nome dos matos, eu falei, não, só de ser do mato já tá bom. Aí tomei, aí me deu uma melhorada, mas hoje eu ainda estava meio baleado ainda. Mas aí eu tomei o xarope e me deu até calor, irmão. Misericórdia. Acharam aí, irmãos? Livro de Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Você pode dizer amém? Vira para esse crente que está do seu lado e fala para ele assim, ó, Deus é contigo. Vira para o crente do outro lado e fala para ele, Deus é contigo. Eu acho que ele não gostou não, porque se ele tivesse gostado ele teria dado um glória. Você ouvir que Deus é contigo, irmão, para muita gente é o que basta. Queridos, esse texto ele é um texto bastante conhecido de todos nós. A Bíblia diz que nesse período não tinha reis sobre Israel e o povo durante 40 anos o povo ficou sossegado. Não tinha guerra, não tinha perseguição, não tinha lutas. Durante 40 anos o povo viveu em paz. Após 40 anos, os medianitas e os amalequitas viram que o povo de Israel estava em paz demais. E como não tinha reis, como não tinha uma liderança, então eles resolveram sitiar a cidade aonde estava lá o povo de Judá. E a Bíblia diz que durante 7 anos, os medianitas e os amalequitas saqueavam o povo de Israel. Durante 7 anos, eles plantavam, e quando chegava o momento da colheita, os medianitas vinham e roubavam a colheita. Vinha mais um ano, eles plantavam, e os amalequitas e os medianitas esperavam apenas chegar ao momento da colheita, ia lá e saqueavam a colheita do povo. Isso durante 7 anos. De modo que o texto diz que eles, depois de 7 anos, eles começam a clamar a Deus. Eles começam a clamar e vai clamando. De modo que Deus envia um profeta, e o profeta vai até o povo e diz que era para o povo lembrar que Deus era poderoso para livrá-los de todo o mal. O mesmo Deus que havia tirado eles do Egito com mão forte, era poderoso também para livrá-los dos medianitas.
e dos amalequitas. No meio, após 7 anos, a Bíblia diz que esse camarada, por nome Gideão, ele pegava o trigo e ele, em vez de malhar o trigo na eira, ele ia para o lagar. O lagar era o lugar onde pisava as uvas. E lá ele, para confundir o inimigo, porque o inimigo sabe que é momento de trigo e não momento de uvas. Então, certamente o inimigo iria procurar a colheita onde tinha o trigo, onde era a eira. Então, quando chegasse na eira, não ia ter ninguém ali malhando trigo, porque Gideão estava malhando trigo no lugar da uva, no lagar. E o que me chama a atenção, 2 coisas me chamam a atenção aqui nessa história. A primeira, que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente canta e cantamos aqui, que nós temos que adorar em tempos de guerra. Em tempos de guerra você não pode baixar a guarda, em tempo de guerra você tem que estar isso, em tempo de guerra, e tudo isso é verdade. Só que a sua preocupação também tem que estar também no momento de paz. Porque no momento de paz a gente baixa a guarda. No momento de paz a gente esquece que tem inimigos que querem derrotar a gente. No tempo de paz a gente esquece que tem gente que inveja a gente. No tempo de paz a gente esquece que existe um inimigo que está ao nosso derredor, esperando um momento para colocar uma armadilha e nos derrubar. No tempo de paz a gente não vigia. No tempo de paz a gente não presta atenção nos detalhes. No tempo de paz a gente esquece de prestar atenção no que Deus está falando. No tempo de paz a gente perde um pouco a sensibilidade da voz de Deus. No tempo de paz a gente perde um pouco a percepção daquilo que realmente Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque estamos vivendo um momento de paz, de prosperidade, de alegria, de festa. E Deus fala para a gente nesse momento que é importante você estar atento no momento de guerra, mas muito mais do que estar atento no momento de guerra, é estar vigilante também no momento de paz, porque Deus, ele nos guarda, mas também depende também, aleluia, também é necessário que tenhamos a nossa mente focada naquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. Por quê? Porque estamos em paz. Durante 40 anos o povo viveu em paz. 40 anos não acontecia nada. Depois de 40 anos eles não vigiaram e o inimigo começou a saquear aquilo que eles tinham de mais precioso. E a segunda verdade é que, assim como o povo de Israel, a gente também demora muito para reagir. Irmão, 7 anos sendo saqueados. Parece que vamos dar um jeitinho, vamos malhando aqui o trigo no lagar. Enquanto der para malhar o trigo no lugar onde não é para malhar, a gente vai indo. Vamos embora. Eu estou malhando o trigo no lagar, num lugar impróprio, no lugar onde não dá para malhar o trigo, mas enquanto estiver dando para malhar, vamos embora. E o tempo vai passando, e Deus está falando, você vai ficar enrolando, procrastinando. É a velha história, a gente vai sentindo dor de dente, e em vez de ir no dentista, ao invés de ir lá logo no dentista, vamos tomar um dipirona. Aí tem outros que falam assim, coloca um pouco de álcool, se tiver aberto, bota álcool, bota lá não sei o que, e vai enrolando, parou de doer, vida que segue. Chega à noite, de madrugada, começa a doer, aí você não dorme, aí tudo que você quer é que chegar pela manhã para você ir no dentista, mas aí quando chega pela manhã, passou, você vai trabalhar, toma seu café, e vai indo, e vai empurrando, vamos embora, e vamos ver até onde vai dar. Aí quando não tem mais jeito, aí corre desesperadamente para o dentista. Aí chega lá, quer que o dentista vai cobrar uma fortuna, mas não importa, mas está doendo tanto que eu pago. Quanto mais a gente enrola para resolver as coisas não vão melhorar, porque você está enrolando, porque você está procrastinando.
porque você está deixando passar. Vira para esse crente e fala para ele: você sabe o que você tem que fazer? Agora fala para ele: então faça. Você sabe. A gente sabe o que tem que fazer, né, irmão? Sete anos, irmão, isso mexe comigo. 7 anos. Depois de 7 anos, eles clamaram. E quando eles começam a clamar, Deus levanta Gideão. Eles clamam e Deus levanta Gideão. Eu tenho uma palavra para liberar para o seu coração. Você tem fé para receber? Você, bata no peito assim, ó. Isso. Diga: eu sou resultado de orações de pessoas. Você é resultado de oração de alguém. Só existe Gideão porque alguém clamou. Você só está aqui porque alguém um dia clamou pela sua vida. Você só está de pé porque um dia alguém clamou por você. Você pode estar sem força, você pode ser mais humilde da sua casa, mas foi você, aleluia, que Deus vai levantar para te usar, para ser a resposta de oração para alguém. Porque você foi a resposta de oração. Agora alguém ora e Deus vai usar você do seu jeito, da sua força, da sua maneira, aleluia. Clamar, e Deus levanta Gideão. Como que Deus levanta Gideão? Gideão está malhando o trigo no lagar. Gideão pega o trigo, coloca no lagar, e eu fico tentando imaginar, porque para malhar o trigo, precisava se estar num lugar aberto, ventilado. Por quê? Porque se pegava o trigo, colocava numa peneira, peneirava e jogava para o alto o trigo. O vento assopra e tira a sujeira e cai o trigo. Um dia alguém falou para mim assim: pastor, por que Jesus falou para deixar o joio e o trigo crescerem juntos? E eu perguntei para um aluno: o que você acha? E ele disse para mim assim, ó: eu acho, pastor, é porque, como Jesus disse, que se tentar arrancar o joio, o trigo sai junto, então é melhor deixar lá crescer junto, que deixa que Jesus lá no final ele vai separar, porque foi ele que orientou. Porque com certeza o agricultor não vai, na hora de tirar um, arranca o outro. E eu disse para um aluno, falei assim: você acha que um agricultor que cuida de milho, que cuida de trigo, que cuida de cevada, você acha que um agricultor não sabe a diferença de trigo e de joio? Se você perguntar para mim, você botar o trigo e o joio, eu não vou saber diferenciar um do outro, mas eu não sou agricultor. Agora você acha, irmãos, eu fui comprar um alface, irmão, eu comprei uma chicória. A minha mulher falou assim, ó: o que é isso aqui? Eu falei: alface. Ela: mas você não perguntou? O rapaz lá, eu perguntei, ele apontou assim. Aí eu olhei, eu vi um montão, falei assim. Aí que eu fiz? Eu peguei alface, eu peguei agrião e eu peguei chicória. Eu peguei os 3 que tinham lá. Eu falei: não tem como reclamar. Mas eu não entendo. Agora, tu acha que o agricultor, ele não sabe o que é joio e o que é trigo, irmão? Ele sabe. Então pergunte para mim, qual é a diferença, pastor? A diferença é uma só. É que na hora que o vento está soprando, o joio, ele fica firme. E o trigo? O trigo se curva. Pastor, e qual é a diferença? A diferença, irmão, que todo aquele que é crente, quando o vento sopra, ele não resiste, ele se curva. Ele se submete à vontade do Criador. Joio não se submete. Joio quer sair da igreja. Joio fica arrepiado. Joio não aceita. Aleluia. Agora trigo não. Trigo, quando vem o vento, ele baixa a bola. Aleluia. Ele se submete. Aleluia. Ele reconhece que ele não pode. Ele reconhece que ele não tem. Ele reconhece. Aleluia. Só quem é trigo aqui, levante a mão e adore a ele, porque o vento pode estar
soprando, mas nós vamos nos submeter à vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Então, queridos, quando o vento sopra, a sujeira sai e só fica o trigo. Então eu fico me perguntando, como Gideão malhou o trigo no lagar? Eu não sei. Então a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e o anjo do Senhor vem até ele. E quando o anjo vem, o encontra ali, malhando o trigo no lagar. E a primeira coisa que o anjo diz para ele é: o Senhor é contigo. Aleluia. Primeira coisa, irmãos, Deus não chama desocupado. Parece até um jargão, né? Mas Deus não chama ninguém desocupado. Tem gente desocupada dizendo: Deus me chama, me chama, me chama. E Deus está falando: não, eu chamo quem está ocupado. E não seria mais fácil para Deus chamar quem está disponível? Só que não basta estar disponível, tem que gostar de trabalhar para Deus. Porque tem gente que está disponível, mas é preguiçoso demais. Eu estou disponível, mas é preguiçoso. Não adianta eu estar disponível, tem que querer. E Gideão estava trabalhando, estava ocupado, e o anjo chega para ele e fala assim: ó, Deus te escolheu, Deus é contigo. Deus é contigo, varão valoroso. A primeira coisa, Deus ele vai trabalhar primeiro nas suas emoções, na sua mente. Porque antes de Deus trabalhar através de você, Deus trabalha em você. Deus é contigo. E aí, para muitas pessoas pode não fazer muito sentido, mas quando Deus diz para Gideão: Deus é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque Deus já sabia, o anjo já sabia quais seriam os argumentos de Gideão. Primeiro argumento dele: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? Talvez você entrou aqui assim, nessa quarta-feira da vitória. Você chegou aqui, a primeira coisa que eu falei para você é: vira para esse crente e fala para ele: Deus é contigo. E você virou e falou: Deus é contigo. E você está se perguntando: caramba, mas Deus é comigo. Mas tu olha para a tua conta bancária, não condiz com Deus do dono do ouro e da prata. Tu olha para a tua saúde, não condiz com Deus que pode todas as coisas. Tu olha para a tua família e você diz: não é possível que Deus é comigo. Tu olha para os teus negócios e você fala: não é possível, tá todo mundo se dando bem no final do ano e menos eu. Tu olha para a tua realidade e você fala: meu Deus, tu és comigo desse jeito. E Deus está falando: eu sou contigo. Aí você vai argumentar como Gideão. Aí Gideão fala assim: Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? E o que é feito das maravilhas que o Senhor fez, que os nossos pais contaram? E o que é feito das maravilhas que a gente ouviu, Senhor? A gente ouviu tanta coisa. E essas maravilhas que a gente ouviu. E Deus está falando: eu sou contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Eu quero que você olhe agora para a tua situação, porque eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração. Deus é contigo. Olhe para a tua realidade, Deus é contigo. Olhe para os nãos que você recebeu, Deus é contigo. Olhe para a dificuldade, Deus é contigo. Olhe para as adversidades, Deus é contigo. Olhe para as impossibilidades, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. E não é só contigo, Ele diz: vai nesta sua força. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. É nessa sua força. Aleluia. Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão do medianita. Vai nesta tua força. Queridos, é nesta tua força, não é na força dele. Nesta tua força, é na força que Deus irá dar a ele. Eu vou repetir isso para que não haja confusão. Nesta
tua força não é na força dele. Nesta tua força é na força que Deus iria dar a ele. Tu vai vencer, meu irmão. Tu vai romper. Só que nessa sua força, tu sabe que não dá. Nessa sua força, você sabe que não dá. Mas nesta tua força, tu vai. Porque hoje está vindo um fortalecimento de Deus para a tua casa. Deus está te fortalecendo para você romper. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Deus vai te fortalecer de uma tal maneira. E ele está falando, vai, só acredita, vai, só vai, não olha para trás não, só vai, porque quando você pensar, eu já fui na tua frente, já preparei tudo, e quando você chegar, aleluia, levanta a mão aí para adorar a ele, vai. Aleluia! Vai nessa tua força. Vai nesta tua força e livrarás Israel. Aí ele vai fazer o que todo mundo faria. O que nós somos bons pra caramba de fazer, irmã Silvana, o vaso. Nós somos muito bons de pedir a Deus confirmação. Se é tu mesmo, Deus, confirma. Ou você não faz isso? Senhor, se é tu mesmo, se é para mim abrir essa empresa, confirma. Se é para mim namorar com esse vaso, confirma. Se é para mim fazer isso, confirma. A gente faz isso. Aí Gideão fez o que para Deus? Senhor, se é tu mesmo, Senhor, então faz o seguinte, ele pega um pedaço de pano e diz assim, Senhor, eu vou colocar esse pano aqui. E eu quero, Senhor, que esse pano esteja molhado e tudo em volta esteja seco. Ele vai embora, no outro dia o pano está molhado e em volta está tudo seco. Aí ele fala, Senhor, eu quero outra confirmação, agora eu quero diferente. Agora eu quero o pano seco e tudo molhado em volta. Aí Deus falou assim, ó, tudo bem, tu quer isso? Eu vou fazer. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aqui tem duas lições. Primeiro, pedir confirmação não é pecado e nem é errado. Porém, 90% das pessoas que pediram confirmação na Bíblia, 90% foram por incredulidade. Com medo do que Deus estava falando. Não é pecado você ter medo do que Deus está falando, porque o desafio é muito grande. Só você sabe onde a corda está roendo. Só você sabe aonde está doendo. Só você sabe a crise que você está passando. Então uma decisão errada pode jogar tudo por água abaixo, anos de trabalho. Então você sabe que a responsabilidade é muito grande. Então você não quer tomar uma decisão errada. Entretanto, quando Deus disse para Gideão, vai nessa tua força, Deus já estava falando com ele, eu sou contigo, e ponto final. Se Deus é contigo, você vai ficar pedindo confirmação até quando? Se Deus já falou que é contigo e só falou se levanta e vai, tu vai ficar pedindo confirmação até quando? Até quando? E Deus já está falando para algumas pessoas aqui, minha filha, já era para você ter rompido, já era para você ter avançado, meu filho, já era para você ter conquistado, já era para você estar em outro patamar, mas eu já falei, eu já repeti, eu já mostrei, eu já falei, tu já ouviu falando, cantando, profeta já usei, anjo já falou contigo, eu já te usei, eu já usei na palavra, eu já falei com o pastor, eu já falei com tudo, já até falei com a tua mulher, e você não se movimenta. Vira para esse crente e fala para ele, meu irmão, reage, crente, reage, é tempo de você se movimentar, o tempo está passando, e Deus está falando para alguém, se movimenta, porque eu já disse, eu sou contigo, aleluia, aleluia.
Se movimenta, irmão. Se movimenta. Enquanto você vai se movimentando, as coisas vão acontecendo. Enquanto você se movimenta, as coisas vão acontecendo, porque Deus te conhece. Deus sabe quem é você, irmão. Deus sabe do teu potencial. Só que é normal a gente olhar para o desafio e se ver como muito pequeno. E que bom que você se vê assim. Gideão falou: Senhor, tudo bem, Senhor, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor é comigo, o Senhor já confirmou e é para me fazer. Só que eu tenho uma outra questão. E o anjo olhou para a cara dele e disse: fala, Gideão. Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a mais pobre. E a minha casa é a mais empobrecida de todos. Aí Deus olhou, ficou. Ele começa a falar: Senhor, não dá, Senhor. Como é que tu vai usar um cara igual a mim? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor, a minha tribo é menor. Tudo da minha tribo é menor. Nós somos os mais pobres. Da minha tribo, a minha casa é a mais pobre. Aí Deus gostou. Gideão não entendeu que era exatamente isso que Deus queria. Deus não queria a maior tribo. Deus não queria o maior homem. Deus não queria o mais rico. Deus não queria o mais poderoso. Deus não queria. Deus queria o mais improvável. Deus queria o menor. Porque, irmão, Deus age de maneira diferente, irmãos. O critério de escolha de Deus, irmãos, é totalmente diferente do nosso. Deus não vê como a gente vê. Deus não olha como a gente olha. Deus não vê como o homem vê, irmãos. Quando Deus escolheu Davi, Deus disse para Samuel: Samuel, vai até a casa de Jessé, porque entre seus filhos eu tenho escolhido o rei. Mas Jessé, não olhe para a aparência, porque eu conheço o coração. E passo o primeiro, passo o segundo, passo o terceiro, não era nenhum desses. Até que vem Davi, o menor da casa, o mais novo. Era tão improvável que nem escolhido foi, nem chamaram para conversa. Só que Deus havia o escolhido. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são, as desprezíveis e sem valor. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Tem muita gente que vai ficar confundido quando vê Deus agir na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida, meu irmão. Deus escolheu você do jeito que você é, com as suas imperfeições. Deus sabe onde você mora. Deus sabe das suas crises. Deus sabe dos seus medos. Deus sabe das suas dúvidas. Mas é você, não é outra pessoa. É você que Deus vai começar a usar para revolucionar a sua história e a história da sua família. Será você que Deus irá levantar para revolucionar a história da tua parentela. Vai começar através de você, do seu jeito, da sua força, com a sua sabedoria. Será com você. É com você. Pastor, mas comigo? É com você. É porque você só consegue olhar você sendo você agora, como você é. É porque você só consegue ver você do jeito que você é agora. Só que Deus, que transita nos três tempos, no passado, no presente e no futuro, já viu você de um jeito que você não consegue se ver. Deus já sabe onde você vai chegar, num lugar onde você não imaginou chegar. Deus já sabe o que você vai conquistar, coisas que você ainda não imaginou que um dia iria conquistar. Deus já sabe o que você se tornará, mesmo que você não tenha imaginado o que você se tornará. Deus já sabe, Deus já sabe, Deus já sabe. Sabe por quê? Porque Deus já escreveu a tua história, minha irmã. Deus já escreveu a tua história, meu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, é por isso que no hebraico não escreve da direita para a esquerda, aleluia, da esquerda para a direita, é da direita para a esquerda, aleluia. Deus já sabe o final da tua história. Deus já sabe o final
final da tua história. Deus já sabe. Aleluia. E eu encerro. Acabando as objeções, Gideão aceita o chamado. Vira para o teu irmão e fala para ele: aceite. Isso, meu irmão. Aceita porque dói menos. Aceita que dói menos. Eu já sofri muito por não aceitar. Já sofri muito por não aceitar a vontade de Deus. E de vez em quando Deus me aperta. Porque às vezes Deus quer me levar para algumas coisas e eu falo assim: tá muito bom do jeito que eu estou. Minha vida é muito boa. E Deus fala: a tua vida está muito boa, mas está boa demais, fora da minha vontade. Aí de vez em quando eu dou uma de maluco e finjo que Deus não está falando comigo. Aí ele só faz eu perder uns contratos. De repente para uns a porta fecha, eu perco o contrato, perco uma venda, perco um contrato alto, perco uma coisa, perco uma outra. É uma enfermidade que chega. Pra gente pensar. Então vira de novo para esse irmão e fala para ele: aceita que dói menos. Gideão aceita o chamado. Gideão aceita o chamado. Ele se rende. Por quê? Ele é trigo, ele se rende. Eu me rendo, Deus. Então quando ele se rende, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Quando você se rende, meu irmão, o Espírito Santo fala assim: agora você está pronto. A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Se apoderou. Por que o Espírito se apoderou de Gideão? Para ele fazer aquilo que ele não tinha coragem de fazer. Para ele poder fazer aquilo que ele disse que não queria fazer. Sabe o que vai acontecer quando o Espírito do Senhor se apoderar sobre você de uma maneira poderosa? Você vai ter habilidade para fazer coisas que você disse que não iria fazer, que não tinha capacidade de fazer e que não iria fazer. Mas quando o Espírito Santo toma a gente, meu irmão, aleluia, aleluia, não tem como resistir. Gideão vai reunir uma galera. Ele vai chamar uma galera para peleja. Aí, vamos pelejar porque Deus falou que é comigo. O cara cheio do Espírito Santo, meu irmão, 32 mil pessoas. Irmão, se botar um crente aqui, irmão, cheio do Espírito Santo, pregando, meu irmão, não adianta, o negócio vira. Você lembra lá, Atos capítulo de número 2, depois que Pedro fica cheio do Espírito Santo, pregou, 3 mil almas se convertem. O Espírito Santo se apoderou do camarada. 32 mil homens vieram para a peleja. Ele falou: Gideão, a gente está contigo, Gideão. Gideão, estamos contigo. Deus olhou e falou: Gideão, tem muita gente. Faz o seguinte, isso já no capítulo de número 7. Faz o seguinte, Gideão. Apregou no meio do povo aí. E lembra eles o que eu falei para Moisés em Deuteronômio, capítulo de número 20. A lei da guerra. Sabe qual é a lei da guerra? Passa no meio do povo e começa a gritar nos corredores. Quem tiver com medo, volta. Só que Deus falou para Gideão assim: Gideão, faz o seguinte, passa no meio ali e vai gritando: os covardes e os medrosos, volte. Nessa brincadeira, irmãos, pensa comigo, 22 mil pessoas, com uma pregação. Se Pedro, com uma pregação, ganhou 3 mil almas, Gideão aquele, com uma pregação, os covardes e os medrosos, voltem. 22 mil pessoas. Irmão, se a pessoa me chamar de medroso, tu é um covarde, eu vou tentar mostrar que eu não sou. Mas só, irmão, que ele falou assim: só quem for covarde vai embora. O camarada vai embora. Não basta ser covarde, precisa demonstrar que é covarde. Isso mexe comigo. Aí tá, beleza. Foram embora os covardes. Irmãos,
eu prefiro que covarde vá embora. Porque andar com covarde e medroso, irmão, sabe por quê? Porque medroso, ele influencia para o mal. Medroso, covarde, influencia para o mal. Eu já fui de baile funk, já fui do Tchotcho Mary, já... Tem uns irmãos aqui que... Tem uns aqui que eu apontar também, já foram pro baile comigo. Tá, no Rio não. Já... Tchotcho Mary, na época do Tchotcho. Aí eu era líder de galera. Aí eu geralmente eu entrava no ônibus, aí eu ficava na frente, eu falava pro pessoal, eu falava, na hora da briga, é só não correr. Não precisa brigar. É só incentivar quem vai brigar. Não precisa. Por quê? Porque você está com um monte de gente, e aí vem um inimigo, bate a perna, quem está contigo sai correndo, irmão, a galera de lá fica até mais forte. Então eu tinha uma regra, falei assim, se não for apoiar, fica do outro lado. Porque eu não quero medroso, covarde comigo, não. Então a gente tinha essa coisa de... Porque a gente falava, como era lado A e lado B, pode ter 1000 de um lado e 50.000 do outro, irmão. Só briga quem está na frente. E ponto final. Então eu montava um esquadrão de guerra na frente, que eu sabia que aqueles dali não corriam. E os outros era só para fazer volume. E eu falava para eles, só não corre. É só para fazer volume, é só para gritar ali mesmo, para assustar. Porque o covarde, irmãos, ele influencia para o mal. Andar com gente medrosa, irmãos, é terrível. Vai fazer sociedade com um medroso, irmão. O negócio começa a prosperar, aí você fala assim, estou sentindo de Deus aí da gente abrir uma próxima filial. O medroso fala assim, não, vai não. Não, é melhor a gente continuar aqui. Vambora, rapaz, vai dar certo. Vambora, Deus é com a gente. Não. Se você for, tu vai sozinho. Não vou não, hein? Não vou não. Pior coisa, irmãos, é andar com gente medrosa do lado. Porque o medroso, ele é pessimista. Sabe por que o medroso é medroso? É porque faltou o Espírito Santo na vida dele. Porque Paulo disse, segunda carta a Timóteo, ele disse, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de fortaleza. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Deus, ele não nos deu um espírito de medo, pelo contrário, Deus nos deu um espírito de fortaleza. Meu irmão, o medo acaba sendo uma ferramenta de proteção. Só que você não pode deixar o medo se tornar um pavor, de modo que você não consiga ver a realidade. Porque o medo, quando se torna pavor, você enxerga coisas que nem existem. Te dar um exemplo. Eu fui passar uma vez 10 horas da noite, lá na Vila Rosalia, no cemitério, naquele um beco que tem entre o cemitério e o outro, 10 horas da noite. Você está rindo, eu passei, irmão. Só que no meio do corredor, eu comecei a escutar vozes. E eu falei, isso é coisa da minha cabeça. E continuei andando. Aí eu comecei a ficar com mais medo. Mas eu continuei andando. Falei, não, eu sou crente, pô. Eu vou ter medo de assombração. Só que aí eu comecei a ouvir vozes e escutar passos. E eu falei, eu não vou olhar para trás. E eu continuei andando. Só que nós temos um instinto primitivo, nosso instinto primitivo é o quê? Correr, né? E aí a mão começa a suar, a boca vai secando, a pupila dos olhos vão dilatando, e o sangue só corre para um lugar, que é para onde? Para as pernas.
Só que no meio, chegando no final, tem um poste quebrado. E aquele poste quebrado, o meu pavor fez eu enxergar um homem. Um homem com a perna encostada assim, ó, no muro. E me bateu um desespero, o coração foi acelerando. E eu falei, vou ter que passar ali. Quando eu cheguei perto, que eu vi que era o poste quebrado, eu fiquei rindo. Só que aí você sabe que tem uma curva e tem uma escada para você atravessar na linha do trem, a estação. Eu subi aquela escada da estação, voado. Mas foi tão rápido que eu só senti a minha respiração, faltar a respiração, quando eu já estava do outro lado. Que aí eu senti a pressão e eu fui puxar o ar, pavor. O pavor faz você ouvir coisas, faz você ver coisas e faz você correr da direção que Deus te deu. Então, quem for covarde e medroso, é melhor que vá mesmo. Ficaram 10.000. Deus falou, ainda tem muita gente. Se eu der vitória para vocês com 10.000, vocês vão dizer que foi a mão de vocês. Faz o seguinte, Gideão, bota o povo para beber água. O povo começa a beber água. E quando eles começam a beber água, Deus separa 300 homens. Só dos medianitas tinha mais de 130.000. Só dos medianitas, mais de 130.000. Fora os amalequitas e fora os do Oriente. Dava aí mais ou menos aí umas 400.000 pessoas, segundo alguns estudiosos. 400.000 pessoas contra 300. Aí Deus falou, é agora. Agora, Gideão, eu vou te dar vitória. E vou te dar vitória de uma maneira sobrenatural. Vai para o campo. Gideão vai para o campo. Ele pega tochas. Ele pega cântaros. E ele disse aos seus moços, olha, fica 100 de um lado, 100 do outro e 100 do outro. Quando eu tocar a buzina, vocês quebram o cântaro, acende a tocha e vem gritando, por Senhor, por Gideão. Quando vai dando a hora, alguém vai no acampamento dos medianitas e eles escutam alguém dizendo, rapaz, eu sonhei essa noite. Eu sonhei com um pão de cevado pegando fogo. Gideão entende que era Deus falando. E no sonho lá, o varão falando, olha, e Deus entregou a Gideão. Deus vai dar vitória a Gideão. Gideão escuta isso, vai cheio de confiança. Quando chega o horário, ele dá a ordem. Quebra o cântaro. Quebraram o cântaro. Acende as tochas. Acenderam as tochas. Começou a buzina. E vieram 300 homens marchando. Por Senhor, por Gideão. 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 Os medianitas olharam, ficaram assustados. E eles, no meio do pavor, porque agora eles ficaram apavorados. Lembra o que faz o medo e o pavor? Eles ficaram tão apavorados que eles viram um grande exército, mas só tinha 300. Aleluia! Eles ficaram apavorados e fizeram o quê? É melhor a gente fugir, um matando o outro, e com uns matando e outros fugindo, e Deus falando, Gideão, quando você confia em mim, eu entro no terreiro do inimigo, e dou vitória para você, eu dou vitória para a tua casa. Deus está entrando lá, está confundindo o inimigo, aleluia. Tem pessoas que vai ficar confundida com o que Deus vai fazer, e o que resta para a gente, pastor, é só glorificarmos a Deus. Deus é fiel. Repita após mim, Deus é fiel. Deus
Deus é fiel. Deus é fiel. Mais uma vez agora para todo inferno ouvir. Deus é. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel, minha irmã. Essas lágrimas hoje que caem nos seus olhos, Deus está vendo, tá? Mas fica tranquilo, Deus é fiel. Meu irmão, Deus está vendo a tua luta, tá? Deus é fiel. Minha irmã, Deus está vendo, tá? Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Fica tranquilo. Aguarda, porque está vindo o livramento de Deus. 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 Está vindo aí livramento de Deus. É livramento de Deus no meio da batalha. É livramento de Deus no meio da batalha. Livramento de Deus no meio da batalha. É no meio da batalha. No meio da batalha, no meio da guerra. Pastor, eu estou no auge da guerra. É agora. Pastor, eu estou no auge da luta. É agora. Não foi cantado aqui? Não baixe as armas, não baixe a guarda. A nossa vida, ela precisa prosseguir. Nós vamos prosseguir, meu irmão. A gente não vai parar não. Porque, primeiro, nós somos brasileiros. E na nossa bandeira tem ordem e progresso. Nós somos um povo ordeiro. E nós vamos continuar progredindo. Nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Vamos continuar progredindo. Sabe por quê? Porque nós somos crentes. E a Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até que se torne dia perfeito. Tu não vai parar, tu vai continuar. Ah, meu irmão, se você acreditar no que eu estou pregando para você aqui nessa noite, o inimigo tentou te parar de todas as maneiras. O inimigo tocou no teu filho, o inimigo tocou no teu marido, o inimigo tocou nos teus negócios, o inimigo tocou nas tuas emoções, nos teus sentimentos, e Deus viu tudo isso. Deus ficou calado? Não, Deus não ficou calado, Ele simplesmente deixou, porque existe um momento de Deus agir, existe uma hora certa de Deus agir, existe um momento certo de Deus operar. Mas nessa noite, aleluia, o anjo do Senhor te encontrou. E ele disse para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso general. Ele é o nosso braço forte. Ele é o Jeová que entra na guerra. Tu vai triunfar. Não importa quem está correndo na tua frente, deixa correr. Não importa quem está acelerado, deixa ficar acelerado. A Bíblia diz, irmãos, que um dia foram levar mensagem para Davi. Tinha um mensageiro de Deus, tinha um mensageiro do rei, mas alguém entrou na frente correndo e falou: deixa que eu levo a mensagem. Ainás, segunda Samuel capítulo 18. Ainás corre na frente, mas quem estava com a mensagem era Cuxi. Cuxi era que estava com a mensagem, mas Ainás correu, só que ele não tinha mensagem. Ele correu, chegou para o rei olhou para ele e falou: qual é a mensagem do campo de batalha? E ele disse: ó meu rei, eu não sei, eu só sei que eu vi um grande alvoroço. A gente não vive de alvoroço, irmão. Nós não somos da bagunça. A gente faz a coisa certa, na direção certa. Daqui a pouco vem Cuxi, andando devagarzinho. Não deram nem ideia para Cuxi. Quando ele chega, o rei pergunta: tem alguma mensagem? Aí ele disse: ó meu rei,
Todos os inimigos do rei, o Senhor abateu. E aí o Davi pergunta: e como está o jovem Absalão? Ele: meu rei, todos os inimigos do rei, Deus abateu. Não importa quem vai na frente, não importa quem está correndo, importa chegar no lugar aonde Deus quer que você chegue.